entrar de fato na perspectiva dialogal, eu vou pincelar rapidamente o que caracteriza cada um desses ângulos, começando pela abordagem lógica, né? Então, quando a gente fala em argumentação, sob um viés, né, sob uma perspectiva da lógica, a gente, claro, vai retomar Aristóteles, né, nos seus tópicos, nos seus analíticos e por aí vai, porque essa é a fonte, né? A argumentação ali é vista como cadeia de raciocínio e inferências, no final das contas, né? É desligada do contexto humano original, na verdade. A perspectiva lógica ainda, né, divide-se, por exemplo, em enunciados de suporte e enunciados conclusivos, ou seja, ele parte daquela análise de premissas, teses ou conclusões, né? Aquele tipo de análise compartimentalizada, no final das contas. Então, a abordagem lógica da argumentação, ela é esquemática e diagramável. E, por exemplo, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pensa no modelo de Thumann, na verdade, que propõe essa diagramação, né, da abordagem lógica, que independe, por exemplo, do contexto aqui, né, do tom de voz, do face a face, né? É uma perspectiva interessantíssima, mas que mobiliza outros recursos para a sua análise, né? Então, a abordagem lógica é uma visão, na verdade, monológica e proposicionalista, e não tem nada de pejorativo nisso, são apenas características, no final das contas, bastante produtivas. São categorias, inclusive, bastante produtivas, que, dependendo do tipo de dados que a gente tenha, pode ser muito útil na análise, né? No final das contas. Então, a abordagem lógica parte da ideia de argumento indissociável da sua estrutura, né? Que deve conter premissas, inferência e conclusão, na verdade, né? Essa segmentação. Então, para dar um rápido exemplo, né? Se eu digo assim, eu não estava no trem durante o assalto, né? Aí existe, por exemplo, um aspecto, né, na formação de degraus para você alcançar uma conclusão, existe um raciocínio, um processo diferencial sendo desenvolvido aí para que eu chegue à seguinte conclusão: eu não posso ser um suspeito, né? Então, se eu digo, eu não estava no trem durante o assalto, eu não preciso continuar desenvolvendo o raciocínio, né? Basta eu falar isso, a pessoa que estiver me ouvindo vai saber que eu estou apresentando um álibi, na verdade, né? Só que essa simples fala, eu não estava no trem durante o assalto, já traz um processo inferencial, né? Então, esse tipo de análise, né, de premissas e por aí vai, está muito ligado à abordagem lógica, na verdade, de reconstrução de um raciocínio, no final das contas, e que é muito interessante, mas pode trazer armadilhas, né, numa análise, por exemplo, enfim. Então, tentando fechar essa primeira abordagem, quando a gente fala em abordagem lógica, né, a gente vai contrapô-lo à abordagem não lógica, né, informal, que seria a lógica informal, na verdade, né? Então, sintetizando, eu não vou entrar em minúcias, mas a abordagem lógica, ela é feita por axiomas, né, que são verdades não controversas, né, traz as etapas do raciocínio explícitas, a conclusão é incontestável, né, a linguagem, ela passa por uma formalização, pode ser matemática, química, não tem o auditório, não precisa desse auditório, no sentido perelmaniano, né, a prova de uma suposição torna supérfluas outras provas, né, e por aí vai, exige definições precisas, é muito formal no sentido de observar a forma como fundamental para se chegar a uma conclusão, e tudo isso se contrapõe à argumentação cotidiana, que é controversa, que traz pressupostos subentendidos, que tem uma conclusão provável, plausível, né, que pode ser realizada em língua natural, português, inglês, espanhol, né, é fundada no auditório, nunca se sabe quantas provas são suficientes para, né, por exemplo, vamos pensar no mundo jurídico, as definições são confusas e podem ser ambíguas, faz uso da reflexão não formal, digamos assim, no sentido de lógica, está ligada a questões pragmáticas, como a gente vai ver. Então, a demonstração lógica, né, ela traz encadeamento
carregamento de raciocínios, né? Se P, então Q, traz uma progressão demonstrativa. Já a argumentação cotidiana, né? Ali a gente pode falar em orador, né? Em argumentos, em estratégia, em verossimilhança, né? Nada disso cabe na demonstração lógica. Então, é muito interessante, porque só para a gente fechar essa primeira perspectiva lógica, vou dar um exemplo, né? Se eu digo assim, ó, dada a garantia de que toda sequência de 6 ou mais números inteiros entre 1 e 100 contém pelo menos um número primo, e dada também a informação de que nenhum dos números 62 até 66 é primo, sejam primos, posso concluir que o número 67 é primo. Olha que interessante. Então, esse é um exemplo que está no Turma, tá? Na obra dele, na página 181. Então, ele diz assim: tudo isso que foi dito, né, pode ser considerado um argumento cuja validade não pode ser contestada. Então, esse é um exemplo de um raciocínio da lógica, da demonstração lógica, por exemplo, né? O fato de dizer o que é um número primo é incontestável. Se você atende a todos esses requisitos, o número 62 até 66 são números primos. Então, a gente está numa linguagem matemática, né? Que não depende do meu humor, não depende se está chovendo, né? Não depende se existe uma intriga na escola entre o professor X e o professor. O número primo vai ser primo independentemente de todos esses fatores, na verdade, né? Isso caracteriza um pouco a demonstração lógica, né? A argumentação nesse âmbito. Um exemplo de argumentação numa outra perspectiva lógica seria toda e qualquer sentença de um tribunal, né? Inclusive no terceiro bloco eu vou trabalhar exemplos de tribunal, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. E qualquer sentença de tribunal, qualquer uma, ela é um exemplo de um raciocínio não demonstrativo, não lógico. E como é que eu posso dizer isso com tanta segurança, né? É simples. A gente sabe que todo e qualquer julgamento ele passa por mais de uma instância. Então, por que isso acontece? Isso prova que a argumentação no mundo jurídico ela não é demonstrativa. Um número primo é um número primo, independente do que pensa a lei, na verdade, né? Mas eu serei culpado ou inocente de acordo com os argumentos apresentados no julgamento. Olha que interessante, que podem ser convincentes ou não. Eu não preciso convencer ninguém de que o número é primo, mas eu preciso convencer alguém de que eu sou inocente, né? No final das contas. Então isso é muito interessante. Por que então que a argumentação jurídica ela passa por mais de uma instância, um julgamento? Porque pode haver um equívoco, né? Pode haver um gap aí no final das contas, que pode ser preenchido de formas diferentes. Então, na primeira instância, que é o primeiro julgamento, uma corte pode definir alguém culpado. Se esse culpado recorrer, numa segunda instância, ele pode ser considerado inocente. Até vir uma terceira instância e última, que é aquela que define de fato se a pessoa é culpada ou inocente. Então, olha que interessante, a gente vai voltar a falar um pouco mais disso. Avançando, a perspectiva retórica, ela, diferentemente da perspectiva demonstrativa, né, ela mostra que a relação da argumentação com a retórica, né, também não é muito clara, às vezes é nebulosa, é intricada, né? Então, só para a gente entender o tamanho da encrenca, né, em algumas vertentes, a argumentação e retórica são inclusive termos sinônimos. Em outras, retórica é um campo infinitamente distante do campo da argumentação. Então é muito interessante. Mais uma vez a gente volta para aquela questão de temos que definir de que lugar falamos, né? Então, na abordagem retórica, o que importa saber, né? Que argumentação, argumento, é tudo aquilo que funciona no discurso como forma de influir persuasivamente alguém. Então, a abordagem retórica, ela passa pela ideia de persuasão, o que não existe na perspectiva lógica. Eu não preciso persuadir ninguém de que o número 62 é primo, como eu já falei, mas na abordagem retórica, eu preciso persuadir, na verdade, né? Então essa palavra é uma palavra-chave que diferencia muito. O Perelman e Titecar, eles usam uma frase célebre, né? Uma expressão célebre na nova retórica,
retórica, que é a adesão dos espíritos, né? E eu costumo brincar com os alunos que isso não tem nada a ver com o mundo do além, sobrenatural, né? Esses espíritos, na verdade, né? Por exemplo, pode ser opinião pública, né? É interessante que quando a gente fala em auditório e adesão, auditório não é sinônimo de plateia, tá? Então, quando a gente pensa em auditório, eu não estou necessariamente falando de plateia, tá? Mas daquele ou daquela que precisa ser persuadido, né? Por meio de troca de valores e por aí vai, né? Então, quando a gente fala na abordagem retórica, a gente pensa na argumentação em algo que foi né, a partir de Cícero, lá nas instituições oratórias, ele diz que a argumentação nesse nível está ligada ao provável, a estabelecimento de confiança entre A e B, no final das contas, né? Na abordagem retórica, estamos no raciocínio preferível, no possível, no provável, no plausível, né? No silogismo dialético, ou seja, no campo da retórica. E essa perspectiva retórica, né? Nela a ideia de argumentação não está na busca de argumentos, né? Mas na sua dimensão persuasiva. Então olha que interessante, diferentemente da primeira abordagem, na abordagem retórica eu não preciso necessariamente ficar decompondo um raciocínio em premissas e conclusões, como a gente faz na primeira perspectiva, né? A gente busca enxergar a dimensão persuasiva, né, do discurso. Então, mergulhamos numa perspectiva dialógica, mas monologal, ou seja, sem permutabilidade entre papéis de orador e de auditório. A perspectiva retórica, não necessariamente, pressupõe a resposta imediata, como na perspectiva dialogal, como a gente vai ver, né, daqui a pouco. Então, a abordagem retórica, né, ela foca-se na recepção, na eficácia, na influência, né, de uma fala. Então, olha que interessante, na perspectiva retórica, basta que o discurso seja persuasivo para ser considerado argumentativo. Isso é muito interessante, né, no final das contas. A argumentação foca em técnicas e estratégias argumentativas, né? No final e a ênfase é na eficácia. Por isso, quando eu faço uma análise retórica, eu me preocupo ainda muito até com recursos, figuras de estilo, técnicas oratórias, né? Porque é isso que importa ali. Então, na abordagem retórica, a gente fala em doxa, endoxa, topos, topoi, tópica, lugares comuns, né? Porque a gente está falando de valores, no final das contas, né? Isso é interessante, tá? Isso não está presente na primeira perspectiva lógica, né? Então, na perspectiva retórica, nós temos uma evidência intuitiva, olha que interessante, que é diferente da perspectiva lógica, né? Essa abordagem retórica, né, ela traz várias acepções. Então, quando a gente fala em retórica, a gente veja como tudo vai se multiplicando, né? Não basta falar de argumentação, tem que definir qual a perspectiva dentro do domínio da argumentação. Não é suficiente falar em retórica, mas qual perspectiva da retórica, a qual perspectiva eu estou me referindo? E quando eu falo em retórica, eu posso falar basicamente na questão de manipulação do auditório, né? Quando eu falo em retórica, eu posso ir para um outro lado, que está ligado à questão da oratória, né? Retórica como arte de bem falar. Quando eu vou para a retórica também, eu posso buscar fatores de persuasão, na verdade, né? Diferente um pouco da manipulação ali, porque ali eu vou falar basicamente de falácias e por aí vai. Nessa terceira abordagem, perspectiva, dentro de retórica, né? Eu posso tentar analisar ou avaliar o que é mais plausível para que se gere a persuasão de um auditório, e por aí vai, né? E por fim, antes de a gente entrar no que a gente vai falar basicamente até o final, que é a questão da perspectiva dialogal, nós temos a abordagem dialética, que é bem interessante, né? Porque para Aristóteles, a argumentação e dialética eram duas faces de uma mesma moeda, né? Essa fala dele é clássica, né? Ele fala em antístrofe, né? Na sua retórica. Então é muito interessante a ligação de argumentação com dialética, no final das contas, né?
Angenot, por exemplo, diz que a dialética era uma técnica de diálogo cooperativo entre indivíduos motivados na busca pela verdade. Então é interessante porque a dialética ela já tem muita coisa da verdade, mais filosófica, a busca da verdade, né? E da discussão entre A e B, mas não uma discussão heurística, conflituosa, né? Mas no sentido de construção, de busca de uma verdade. É bem interessante isso, né? Então, a arte de argumentar teria sido desenvolvida como método dialético. Por isso que quando a gente fala em argumentação, a gente vai lá na questão dos gregos, dos latinos, quer dizer, era um método dialético que naquele momento significava discutir perguntando, dando razões àquilo que se diz, não necessariamente como um confronto, né, de perspectivas. Então, a abordagem dialética insere-se no âmbito da lógica informal. O que é a lógica informal? É aquela que está ligada aos raciocínios do dia a dia, textos orais, textos escritos e por aí vai, né? Meyer diz, né, no estudo aprofundado do histórico da dialética e da retórica, que o próprio Aristóteles utilizava o termo dialética para argumentação. Por isso a gente faz muita confusão às vezes entre dialética e argumentação, né? Porque nem sempre está muito claro mesmo isso, né? Qual a diferença? Então, quando a gente fala em dialética também, a gente tem que pensar em dialética não erística e dialética erística, né? Então, a dialética não erística está nesse sentido lá, primário de discussão, não necessariamente da construção de perspectivas antagônicas, na busca de uma verdade quase filosófica, né? Não é a verdade lógica, ok? Demonstrativa, e é interessante. Então, a arte do debate dialogado, né, está ligado à discussão racional, né? Nesse sentido, está no berço. E temos a dialética erística, né? Que enfatiza a controvérsia, né? A arte de vencer uma discussão ferrenha, na verdade. Então ali busca-se fulminar o adversário e ganhar um debate, custe que custar, ok? Bem, ainda a abordagem dialética traz a ideia já de interação muito cara, né? Muito importante a perspectiva dialogal, de pergunta-resposta, interação como pergunta-resposta, né? Como matriz das práticas argumentativas. Então, é interessante porque a dialética traz uma ética deontológica. O que seria uma ética deontológica? É o contrato daquele debate, como ele deve funcionar. Então, se a gente pensa, por exemplo, no debate eleitoral, ali existe uma ética deontológica, mas mais ligada a como funciona aquilo ali, quanto tempo você tem, quantos minutos, né? Então, a dialética não era assim tão quadradinha, mas existe uma ética deontológica ali, no final das contas, né? Um jogo dialético. Então, quando se fala em dialética, se pensa muito na palavra jogo. Olha que interessante, né? Que é movido por alguém que pergunta, por alguém que responde, né? Por meio de regras estritas, com um ganhador e um perdedor. Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas, né? Então, e é interessante, porque eu gosto de trabalhar isso em sala de aula, falar isso em sala de aula, para ilustrar a perspectiva dialética, né? Vamos pensar um jogo se a gente falar um jogo de xadrez, a gente está bem na linguística, né? Que é sempre um jogo de xadrez. Vamos falar do jogo de xadrez, então. Um jogo de xadrez. É muito interessante que se a gente pensa na abordagem dialética, a gente vai ver que quem joga o jogo não são os jogadores. Quem joga o jogo é o próprio jogo. Os jogadores são apenas peças que se adaptam, se adequam àquele jogo, no final das contas, né? É uma reflexão bem filosófica, inclusive, bem interessante. Então, na abordagem dialética, essa ética deontológica, né, ela existe, quer dizer, naquele jogo de pergunta-resposta, de troca, existe um código de conduta a ser seguido, né? Bem interessante. Então, em resumo, para encerrar essa primeira parte e a gente mergulhar na perspectiva dialogal, né? A argumentação associada à lógica, que foi a primeira que a gente viu, é vista como arte de pensar corretamente, né? Um número primo é um número primo e não tem, né? Em relação à perspectiva retórica, a argumentação é vista como arte do falar bem, né? De um modo geral. E associada à dialética,
A argumentação é vista como arte do saber dialogar, do diálogo racional, né? Então, esse conjunto resume bem a base do sistema no qual a argumentação foi pensada desde Aristóteles até o fim do século XIX. Então, traçado esse percurso histórico, eu fico mais à vontade agora para a gente conversar sobre a perspectiva dialogal.